Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Os meus entrevistados de hoje serão Carla Jadão, que é professora do curso de nutrição da Unopar, tem mestrado em tecnologia do leite, e Guilherme Renato Gomes, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia e é professor de agronomia também da Unopar. E o tema da nossa entrevista será a importância do café na economia e na saúde. Muita gente pode até nem perceber, mas o café, ele é um produto do agro, é agronegócio. O agronegócio está na nossa vida em todos os momentos, em cada reunião que a gente faz com os amigos, com a família, cada vez que você vai se alimentar, cada vez que você vai colocar uma roupa, tudo isso é agro. E é a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje, a respeito do café. Deixa eu começar com a professora Carla. Carla Jadão, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer muito grande ter você comigo aqui hoje. Prazer é meu. Professor Guilherme Renato Gomes, prazer, muito obrigado por aceitar meu convite. Ô Divino, eu que agradeço e agradeço também o convite em nome aqui da Unopar, da instituição, e estou à disposição para a gente conversar. Então, Carla, você fica onde? Em qual estado, em qual cidade? Eu moro em Londrina, Paraná, e sou docente da Unopar aqui de Londrina, Paraná também. As aulas que você ministra são remotas? Não, são aulas presenciais. Ah, aulas presenciais, que bacana, Sim, que legal, muito bom. E você, Guilherme, você fica onde? Eu também, Divino, eu atuo na Unopar do Campus Pisa, aqui em Londrina, Paraná, e estamos com atividades presenciais nesse momento em que estamos podendo retornar gradualmente às atividades. Que bom, né, gente? Depois de 2 anos dessa loucura toda que foi essa pandemia, a gente poder voltar a encontrar os alunos, encontrar as pessoas, né? Agora voltaram as feiras do agronegócio, enfim, é muito bacana isso. Bom, nós viemos aqui para falar de café e é desse assunto que eu quero começar com o Guilherme, entendendo o seguinte, Guilherme, qual que é a importância do café na nossa economia? Olha, Divino, o café, ele na verdade tem para o Brasil, né, uma importância histórica. Então, a economia do agro no Brasil, ela começou com cana-de-açúcar e posteriormente café. Então, o café ele traz com ele todo um histórico do país. E se nós formos pensar em dias atuais, nós temos hoje o café no Brasil ocupando o Brasil sendo o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor de café no país. Nós chegamos até a ter um ciclo do café, não tivemos? Nós tivemos lá atrás, quando de fato a gente vinha saindo do período colonial, onde a gente tinha os engenhos de cana-de-açúcar, e nós começamos a migrar da cana-de-açúcar para o café. Então o café, durante muitos anos, ele governou a balança comercial brasileira até a fatídica geada de 1975. E aí, gradualmente, as lavouras de café foram sendo substituídas por uma planta que hoje é referência mundial, que é a soja, mas essa soja começou a entrar quando a gente teve a fatídica geada de 75, onde a gente dizimou os cafezais nas principais regiões produtoras na época, né? Que é, por exemplo, o Paraná, na época, era um grande produtor, o maior produtor nacional de café. Então, o café vai perdendo um pouco espaço e a soja vai crescendo. Mas durante muitas e muitas décadas, é o café que governou a balança do agronegócio brasileiro. Legal isso. Carla,
Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu tomava muito café. Eu adorava tomar café. E um dia meu pai chegou para mim e falou que eu era muito nervoso porque eu tomava muito café e que café fazia mal para a saúde. Eu parei de tomar café aos 18 anos, eu voltei, eu acho que eu já tinha uns 45 anos de idade. Fiquei muitos anos sem tomar café, aquela coisa nunca saiu da minha cabeça. E agora eu vou perguntar para você, que entende muito bem do assunto. Café faz bem ou faz mal para a saúde? Então, Divino, o café, ele é um ótimo alimento, ele tem o valor nutricional dele, ele é próprio para evitar vários tipos de patologias, então ele é muito saudável e faz bem à saúde. O que vai fazer mal? Vai fazer mal o consumo em excesso. Então, quando ele é consumido diariamente, numa quantidade adequada, ele faz muito bem à saúde. Quando você fala quantidade adequada, eu conheço gente, por exemplo, que anda com uma garrafinha de café do lado. O que você chama de Então, quantidade adequada? a quantidade adequada que os nutricionistas recomendam são 3 xícaras pequenas ao dia. Então, assim, é muito menos do que o consumo, né, atual das pessoas, né? O que ele pode trazer, Carla, de benefício e o que ele pode trazer de malefício para o organismo? Então, assim, os benefícios principais são o controle e prevenção de algumas doenças, como o câncer, doenças neurológicas como o Alzheimer, o Parkinson. Ele é muito bom também para evitar a depressão, que é um mal tão atual, né, hoje em dia. Ele evita também, melhora a glicemia nos diabéticos, então ele tem muitos benefícios quando ele é consumido diariamente e na quantidade adequada, em pequenas quantidades, né. Os malefícios é assim, quando a pessoa exagera muito no consumo do café, esse consumo é diário, pode até elevar uma pressão arterial, então piorar um quadro de um hipertenso ou levar uma pessoa a poder, né, aumentar aquela pressão arterial. Ele pode também provocar taquicardia em pessoas sensíveis ou pessoas que já têm algum tipo de problema cardíaco. Então, assim, o excesso tem esse lado ruim, né, de poder piorar ou provocar alguns tipos de patologias associados ao aumento ali da cafeína. Então a cafeína, ela também é muito utilizada no âmbito esportivo, né, então a cafeína é um termogênico natural, a cafeína é muito utilizada como termogênico nas atividades físicas, mas também tem que ser na quantidade adequada, então sem exageros. A taquicardia, para quem não sabe, é aquela famosa batedeira, né? É quando parece que seu coração, você está sentindo ele na boca, mais ou menos isso? Isso, é quando o coração dispara e fica sentindo aquele batimento forte no peito. Eu estou conversando com a professora Carla Jadão. Ela é professora do curso de nutrição da Unopar. Ela tem mestrado em tecnologia do leite, apesar que hoje nós estamos falando não do leite, mas do café. E também o professor Guilherme Renato Gomes, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia. E ele também é professor do curso de agronomia da Unopar lá no Paraná. E nós estamos falando a respeito da importância do café na economia e na saúde. No primeiro bloco, o Guilherme já trouxe o quanto o café já foi importante na nossa economia, o que aconteceu lá atrás, tivemos o ciclo do café. Hoje, se nós falamos tanto da soja, no passado falávamos do café. E a professora Carla falou dos benefícios que o café traz para a saúde e também dos malefícios que ele pode vir a trazer caso consumido em excesso. Guilherme, você falou no primeiro bloco a respeito da geada que teve lá na década de 70, que acabou dizimando os cafezais. Ano passado, eu estive em Minas Gerais logo depois daquelas geadas e eu fiquei impressionado com a quantidade de café que estava tudo queimado. A impressão que eu tinha é que aquilo estava tudo perdido.
Como eu não entendo muito bem do assunto, eu não sei se estava ou não. De que forma essas geadas do ano passado podem impactar na produção do café este ano? Olha, o Divino, na verdade, não que podem impactar, ela já impactou, tá? Então a gente tem dados aqui recentes mostrando o seguinte: em 2020, nós tivemos uma safra que a gente chama aqui tecnicamente, mas para trocar em miúdos, para ficar mais fácil para a gente, nós tivemos uma safra cheia, uma safra positiva em nível Brasil, atingindo ali em torno de 63 milhões de sacos de café de produção em âmbito nacional. O que você chama de safra positiva? O café, ele é caracterizado, é uma planta caracterizada por anos por safras de alta produção e decorrências seguidas de safras de produção menor. Então, em 2020 foi um ano de produção elevada, certo, que a gente atingiu cerca de aproximadamente 63 milhões de sacas de café produzida em âmbito nacional. Depois, isso em 2021, tá? Em 2021, no ano passado, a gente produziu menos, tá? E agora, quando eu digo menos, em torno de 47 milhões de sacas, e agora, em 2022, a gente já está aí, a estimativa é de que a gente produza aproximadamente 55 milhões de sacas de café. Tá? Então, as geadas que aconteceram em julho e agosto de 2021, né, no ano passado, impactaram a safra de agora. Então, por mais que a safra de 2022, em comparação à safra de 2021, foi maior, porém, ela não vai atingir aquela de 2020, onde a gente atingiu quase 63 milhões de sacas, justamente por causa das geadas que aconteceram no ano passado, que estão impactando na safra de agora, na estimativa de safra de 2022. Então, o café, em algumas regiões, já está sendo colhido. Tá? O café ele é colhido, que a gente chama nos períodos secos do ano, de março, que geralmente esse período vai de março a setembro. Então, os impactos daquela geada lá de julho a agosto de 2021, a gente está começando, a gente já vai sentir agora nas colheitas que serão realizadas de março até setembro. Então, é um período longo, né, que vai variar de região para região, mas é o período mais adequado para se colher, porque é o que a gente chama de o período mais seco do ano, onde chove-se menos, né? Então, isso já impactou, né, a safra deste ano. Bom, eu posso deduzir, então, baseado no que você disse, que o nosso cafezinho do dia a dia pode ficar mais caro. Pode ficar mais caro, tá? Pode ficar mais caro, principalmente quando eu comparo com relação a 2020, tá? E a gente sabe que aqui no Brasil nós somos um país que a gente toma café todos os dias, né? E a gente realmente, como a professora Carla mencionou, e como você mesmo bem colocou, é comum a gente ver as pessoas levando café, né? Portando garrafas de café. Então a tendência é que isso pode-se observar aí uma pequena variação de preço. Professora Carla, eu falei do cafezinho do dia a dia. Como é que começou esse hábito mundial de se tomar café? Então, esse hábito foi há muito tempo atrás, quando começou a colheita, né, a plantação e a colheita do café, e agradou o paladar do brasileiro, né, muito, tanto é que ele é um dos maiores consumidores do mundo de café, e começou esse hábito para sempre, porque hoje em dia as pessoas realmente elas gostam de um cafezinho onde estão, né, preferem um cafezinho, alguns até levam a sua garrafinha. Então é um hábito que agradou o paladar do brasileiro. É interessante que eu estive nos Estados Unidos algumas vezes e lá eu observei que o jeito de tomar café é diferente daqui do Brasil. Aqui a gente toma aquele cafezinho preto, lá nos Estados Unidos você pega um copo de 500 ml com um negócio que tá mais para chá do que para café. Isso é o quê? É cultural? É a cultura dos lugares, né? Então tem países que eles tomam café com chá, tem países que
o hábito é mais café com leite ou cafezinho puro, então é um hábito, é a cultura do país, do local mesmo. E é interessante que não só no Brasil, mas em vários países as pessoas se reúnem, né? Então virou um hábito social, né? O hábito de se reunir para tomar um café. É até comum, às vezes, a pessoa falar assim: olha, vamos nos encontrar para tomar um café. É realmente o café da tarde, né, ou se reunir para tomar um café da manhã junto, o café virou um hábito social realmente, e é uma maneira prazerosa de encontrar os amigos, cultural do país, né, então acho bem legal essa parte cultural do café, e mostra a importância do café para o brasileiro também, né. No Brasil, só lembrando, o Brasil quase não tem o hábito de tomar chá, né? O café é que predomina, não é isso? O café predomina o chá, mas o chá também ele é tomado no Brasil pelo brasileiro, mas o café realmente ele predomina. E como é que começou essa coisa do café com leite, hein? Porque eu vi aí que você tem um mestrado em tecnologia do leite e tal. E um leite com café vai bem, né? Então, é o famoso pingado, né. Então, ele também é cultural, então tem pessoas que preferem o café puro, tem pessoas que preferem o café com leite. Nutricionalmente falando, o leite é rico em cálcio, tem vários nutrientes, é um alimento fonte de proteína. Então ele também, quando ele é integrado, né, ao cafezinho, ele só vai proporcionar mais valor nutricional. Então podemos afirmar que leite com café faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Muito bom. E sempre consumindo o café de maneira adequada, né, sem exageros. Muito bem, muito bem. O Guilherme, o brasileiro, ele plantava café em vários estados, né? E a impressão que eu tenho é que começou a ficar uma coisa mais restrita a determinados estados. Por exemplo, Minas Gerais. Eu descobri ano passado isso, andando pela Bahia, que lá tinha muito café. Eu nem sabia que a Bahia era um grande produtor de café. E tem muito café na Bahia, tem em Minas Gerais. Enfim, não são todos os estados que produzem café numa proporção comercial, né? Isso, Divino. Comercialmente, não são todos os estados que produzem café. O que é importante a gente deixar esclarecer? No Brasil, a gente tem basicamente aqui, eu vou chamar de tipos, tá? A gente tem dois tipos, que é o café arábica e o café conilon, ou o café robusto. O café arábica, ele tem uma aptidão climática para ser cultivado em locais onde a temperatura média é mais baixa. E o café robusta tem maior aptidão climática ou suporta locais de cultivo onde a temperatura média são temperaturas um pouco maiores. Então, essa variação de adaptabilidade também é um indicativo das regiões em que esses tipos vão ter uma melhor resposta produtiva. Então, em geral, cafés do tipo arábica, que são aqueles que proporcionam melhor qualidade de bebida, são cafés que são colocados em áreas de maior altitude, onde a temperatura ela é mais baixa um pouco, e também em estados e locais onde a temperatura média é mais baixa. Enquanto as cultivares, né, de café conilon ou robusta são destinadas para locais de temperatura média mais alta. Então, o que a gente percebe? O Espírito Santo hoje é o maior produtor nacional de café robusto, tá? De café conilon ou robusta, que são a mesma coisa. A Bahia também tem bastante café conilon, café robusto. Minas Gerais também possui esse tipo de café, ou o conilon e o robusta. O arábica, ele também é encontrado em Minas Gerais, mas principalmente mais ao sul. Então a gente vê bastante arábica também na região sudeste e também aqui no estado do Paraná, onde a gente se encontra. Então, é justamente por causa dessa adaptação ao clima que a gente tem essa divisão ou essa maior concentração entre robusta em locais mais quentes,
arábica em locais de temperatura média menor. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Carla, o brasileiro tem mania de tomar café com açúcar, né? Quem entende de café, os grandes apreciadores da bebida e tal, dizem que não se deve tomar café com açúcar, né? Então toma um café puro, até para sentir ali os aromas, toda aquela coisa que gente comum não sente, né? O pessoal fala ali, é igual tomar vinho e tomar cerveja. Quem é entendido sente uma série de aromas, uma série de coisas. Quem não é, toma e gosta do mesmo jeito. Já o brasileiro teme tomar café com açúcar. O café com açúcar, ele é saudável ou não? Então, café com açúcar, ele já não é saudável, né? Então, Opa! o saudável é você realmente tomar o café puro, para sentir o aroma, sentir o sabor. Então, os verdadeiros apreciadores de café, eles já têm o hábito de tomar o cafezinho sem açúcar. Quando você adiciona o açúcar ao seu café, ele perde o valor nutritivo dele, porque ele só vai estar adicionando caloria vazia, pode levar a excesso de peso. Eu tenho pacientes que estragam a dieta do dia todo porque tomam muito café com açúcar. Sério? Então, assim, sério? Meu Deus. Então, assim, a pessoa faz a dieta saudável o dia todo e toma um litro de café com açúcar. Então, meio que coloca por água abaixo a dieta dele. Então, assim, preferencialmente tomar o café sem açúcar, né? Muito bem. Ô Guilherme, quando eu era menino, não faz tanto tempo assim, era comum a gente comprar o café e vinha até grão de milho dentro do café. Como é que está a qualidade do café brasileiro hoje? Olha, o Divino, o Brasil, né, ele tem muitos cafés premiados, tá? Ele tem muitos cafés premiados. O que a gente precisa entender quando a gente fala em qualidade do café? Existem várias formas de se trabalhar ou de se pensar qualidade do café. Existem várias formas. Porém, nós temos que entender o que pela a classificação brasileira, pela classificação oficial brasileira, as principais formas que a gente tem de classificar café é o café por tipo, né? Então a gente consegue classificar o café em até 8 tipos, sendo os 2, 3, 4 melhores em termos de qualidade, e chegar a essa conclusão. Os cafés 2, 3 e 4 são aqueles que possuem menos impurezas e menos grãos imperfeitos. Então, como você comentou, o milho, dentro de uma amostra de café, ele é considerado uma impureza. Então, quanto maior a quantidade de impurezas nessa amostra, pior é a qualidade do café. Então, a gente temos essa que é a classificação oficial brasileira, né, que a gente consegue classificar de 2 a 8, e temos também uma outra classificação importante, que basicamente é voltada para o café arábica, que é o café aí mais consumido, né, em nível nacional, que é com relação a tipos de bebida. Então, o melhor café que a gente pode ter hoje é o café que dá um tipo de bebida que nós chamamos de bebida mole. O café bebida mole é o café de melhor qualidade em termos de bebida. É aquele café suave, né, com melhor aroma, um aroma mais suave, um sabor mais adocicado, e é o que dá a melhor qualidade de bebida. Então, existem algumas formas, mas essas duas são as, vamos dizer assim, a nível popular, as mais fáceis da gente passar, né, para as pessoas que não são da área, para elas entenderem o que de fato implica ou significa em qualidade de café. Aqui, Divino, por exemplo, no Brasil, cafés colhidos em região de altitude, tá, que foram cafés premiados
e cafés que já foram tomados, por exemplo, por autoridades na Europa. Então nós temos alguns cafés aqui, inclusive cafés do Paraná, onde nós estamos, que já foram apreciados na Europa devido à sua alta qualidade. Muito bem, eu acho que o nosso ouvinte, a partir de agora, vai ter uma percepção diferente ao tomar a sua xicrinha de café. Professora Carla, muito obrigado. Tenho certeza que você agregou muito na vida das pessoas aí com essas dicas bacanas. Eu gostei muito dessa dica aí do açúcar, viu? E também da dica da quantidade. Agora eu já sei a quantidade certa de tomar café. Muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição, viu? Obrigada a você e estamos à disposição também quando precisar, tá? Muito obrigado. Guilherme, você deu um show também junto com a professora Carla aí, falando da importância do café na economia e mostrando que nós temos que valorizar esse produto tão nosso e que faz sucesso no mundo inteiro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, e continuo à sua disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.